Esse episódio é um oferecimento da Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina que já colocou mais de 180 mil marcas no controle do seu próprio negócio. Se você está pensando em escalar em 2026, a Nuvem Shop e esse episódio são para você. Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um episódio da Start Econ. Dessa vez a gente escolheu histórias de sucesso. A gente vai contar histórias de alguns heads, empreendedores da nossa comunidade, para contar aquela trajetória fácil, né, de quem escolheu viver de e-commerce, como é chegar até hoje, poder contar todos os aprendizados, os cases, resultados e sorrir com isso feliz, né? Hoje eu tô com o Edu, famoso Edu Carvalho aqui. Ele não deixa eu falar quantos anos de mercado ele tem, mas ele começou na Saraiva, para quem não sabe. Então façam aí as suas apostas. A gente está aqui com alguns convidados especiais que a gente vai conhecer ao longo aí da trajetória. E a Camis também aí da Nuvem Shop, uma velha amiga minha, né, Camis? Temos a oportunidade aí de falar um pouquinho. Antes de falar dos cases, né, vamos conhecer vocês dois. Vou começar pela Camis aí que tá do meu lado direito. Camis, se apresenta aí, conta um pouquinho da sua trajetória. O que você tá fazendo aqui? Conta tudo. Bom, bora lá, pessoal. Atualmente eu sou Account Executive na Nuvem Shop. Atuo ali com Media Marketing, marcas aspiracionais, contas estratégicas na Nuvem Shopping, mas também já tenho uma trajetória aí com 18 anos de experiência na área comercial, só em e-commerce mais de 15 anos, aí entregando a minha idade, mas tenho muito orgulho de falar, é um mercado que eu sou apaixonada, já atuei em vários projetos de diversos segmentos, e o meu papel aqui hoje é fazer relacionamento, trocas, aprender bastante com o Eduardo, com você, Caio, que já me conhece de vários carnavais, inclusive já foi meu líder direto já. Coitada, inclusive... sofreu, hein? Então, acho que é mais isso mesmo, é ter essa troca com vocês e sair daqui mais afiada do que nunca. Seja bem-vinda. Eduzão, e você aí, cara? Tem que contar a idade ou a gente vai ter que fazer um quiz até o final desse episódio, hein, meu? É que chega uma hora que a gente já nem conta mais, né? Depois dos 40, a gente é sempre 40. Mais de 40, 40 e poucos, assim, né? Mas, primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui na Start Econ mais uma vez, terceira vez. Primeira nessa fase nova. Quero desejar sucesso aí para você, para o Jorge, enfim, que seja um caminho aí brilhante para vocês e que tudo que vocês queiram construir com esse projeto, primeiro, conta comigo e segundo, a gente já tem certeza que vai dar certo. Amém. Porque faz muito bem pra gente, né? Muitas vezes a gente vive ali numa cadeira um pouco isolada e estar numa comunidade, dividir um pouco da responsabilidade, né? Tomar uma decisão difícil e você ter ali com quem contar ou com quem dividir e ouvir opiniões é sensacional. Então, sucesso e daqui para frente aí eu tenho certeza que vão vir coisas boas. Bom, sou Eduardo. Obrigado, da Toymania. Tenho ali 24 anos já de trabalho com e-commerce. Comecei na Saraiva.com, passei por Submarino, passei pela compra da Americanas, virou B2W, posteriormente Americanas.com, Vtex, enfim, foram bastante empresas ali que me ajudaram bastante no profissional que eu me tornei, né? Então, acho que todas foi uma escola. A Toymania tem sido uma escola e a ideia é sempre aprender, porque nós estamos num mercado que muda constantemente, né? Então, acho que o aprendizado ele é contínuo e a gente está aí para poder agregar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que isso, seja sempre bem-vindo. Eu sei que seus episódios aqui sempre são muito bem comentados, então é uma honra do nosso lado estar aqui, né? 24 anos, eu sou uma criança agora. Eu tava falando aqui, né, antes da gente começar, que eu me achava com meus quase 15, né? Aí eu fui conhecendo essa galera, o cara entregava livro quando ninguém entregava nada, né? Então eu sou um aprendiz aqui hoje. E até legal aí, né, Edu, você vai explicar pra galera ali dos cases, dos resultados, né? Na Toymania, você compartilhou aqui alguns dados com a gente que eu vou precisar até ler, porque são números muito bons, né? 32% na queda do CAC, aumenta 120% nas avaliações da loja, né? 77% de crescimento de ticket médio e taxa de conversões de 6% no aplicativo.
É isso aí. Tem bastante coisa para contar em como atingir esses números, né? E vendendo brinquedo, que não é nada tão simples assim pela internet, né, cara? isso aí. Não só brinquedo, mas um monte de coisa, né? E é uma junção, né? A gente, na cadeira que hoje nós estamos, você montando uma boa equipe, e aí falando de equipe seus parceiros, né? Os seus fornecedores, os seus colaboradores, as coisas elas vão acontecendo, né? Então, tem esses números, é uma integração de loyalty, de aplicativo, de checkout com a galera do Compra Rápida, enfim, vários fornecedores nos dão essa possibilidade ali de fazer números legais, né? E obviamente num mercado super difícil. Super competitivo, né? Não, muito bom, cara. Eu acho que é isso aí que a gente entra no conteúdo, a gente vai falar bastante de experiência, né? Mas antes da gente começar, quem que é essa galera que tá aqui que eu tô... Pô, trouxe reforço, É né? o Bita, né? Você falou? Bita, galerinha do Bolo Fofos aqui, Mini, Hot Wheels, Tem um enfim. dinossauro ali atrás também, pra quem não viu ainda. Jurassic Park, olha lá. Acho que construir cases também tem muito dessa galerinha aí, né? De como a gente construir histórias, de como a gente construir um contexto onde o nosso produto seja ali uma interlocução entre o pai, a mãe, o avô e a criança, né? Acho que essa é a ideia. Muito bom. Camis, quando quiser fazer pergunta, faça, interrompa. Perfeito. Cara, assim, a gente tá começando essa série entendendo da sua história mesmo, né? Você falou brevemente aí sobre suas passagens, né? Submarino, Saraiva e tal. Mas conta pra gente ali, cara, a sua chegada no e-commerce, né? As mudanças que você viu ao longo desse tempo. Dá uma trabalhada nisso até chegar na Toy Mania hoje, que é o case atual, que eu acho que vocês estão focando ali muito pelas tecnologias que estão sendo apresentadas também. Nessa tema de experiência. Vamos dissertar um pouco sobre essa sua trajetória aí, cara. Legal. Que não imagino que foi fácil, né? Não foi, e é mais difícil ainda você contar a sua história, né? Eu prefiro contar histórias ali dos brinquedos, né? Dos nossos produtos. Mas comecei na Saraiva.com, ali no ano 2000. Naquele momento ali, o e-commerce era muito pautado em operações, né? Se você tinha uma operação bem afinada, o seu e-commerce crescia. A gente ainda estava aprendendo o que é e-commerce, né? Marketing digital, performance, né? A gente comprava mídia no portal UOL, né? Era bem, bem no início ali do e-commerce, né? E depois eu passei pelo Submarino, passei pela compra ali da Americanas, né? Virou B2W, enfim. E a B2W, ela, para mim, ela foi a minha primeira escola. Me ensinou muito do que é varejo, do que era o e-commerce, de como a gente iria construir esse segmento de e-commerce no Brasil, né? Então, isso foi bem positivo. Depois passei pela Vetex, me deu uma base sensacional de tecnologia, projetos, de negócio também. Trabalhar com a Alessoncini, com o Mariano, com o Rafa Forte, assim, foram pessoas que moldaram ali o profissional Eduardo de hoje, enfim. Mas quando eu saí da B2W, acho que foi a primeira virada de chave ali na minha carreira, eu não queria mais trabalhar em empresas multicategorias, assim. Ali eu já entendia que eu precisava me especializar num nicho, eu precisava entender muito bem do produto para fazer uma venda mais saudável. Foi quando eu comecei a trabalhar em nichos diferentes, né? Passei por Breton, que é móveis de alto padrão, Eviva, que são móveis para cozinhas, enfim. Tive um projeto na Marabras também. E aí caí na Toy Mania, num nicho totalmente diferente do que eu já tinha lidado, mas com esse viés e com essa ideia de eu preciso fazer vendas saudáveis e frete grátis, preço, promoções, etc. Eles funcionam muito bem, até eles pararem de funcionar. Isso que eu quero aí abrir um parênteses ali pra gente discutir, né?
Você falou, eu quero trabalhar em nichos, né? Que aí desde então você construiu sua trajetória nisso. Mas o que que é a dificuldade para esse varejista que ele vende uma commodity, que é o caso lá? Não, não vou falar que é uma commodity, né? Mas vou falar que é americanas, né? O mesmo produto eu consigo encontrar igual, com um anúncio diferente, um título diferente, mas mesmo preço, mesmo tudo. No Mercado Livre, no Carrefour. O que é isso? O que que é essa dificuldade para esse cara? Só pra gente entender. Eu até tenho uma pergunta adicional a isso, que acho que é complemento do que o Caio colocou. Até que acho que seria bacana até para os profissionais de e-commerce que estão, alguns iniciando nessa trajetória. Como foi essa decisão, né? Sair de um mercado, vamos dizer assim, mais pulverizado e ir para um segmento tão nichado, um baita desafio também. Acho que seria legal a gente entender também como é que foi você aceitar esse desafio. Na época, porque o e-commerce ele mudou muito, né? Naquele momento, esses grandes varejistas, eles viviam de aumento de sessão. Uhum. Eu Só bota a precisava sessão pra dentro que vai e vai converter. converter e tudo. Eita, que Hoje mudou. saudade. Cara, hoje eu acho que é um desafio interessante trabalhar nessas plataformas. Se você parar para pensar, já não é um aumento de sessão por si só. A gente tem um Mercado Livre que virou uma plataforma de streaming, Sim. né? Meli Play, parceria com Disney Plus, enfim, já está olhando para retenção, já está olhando para uma conversa mais saudável. Por outro lado, a gente tem um TikTok que teoricamente nasceu de uma plataforma para ser social, virando um e-commerce. Então, eu vejo o e-commerce num nível de maturidade tão grande que já se permite falar um pouco mais de retenção, de recompra, etc. Naquela época, a ideia era trazer sessão para dentro do site. E aquilo não me motivava. Por Entendi. isso que eu fui trabalhar mais em nicho para realmente ser especialista. Hoje o e-commerce mudou e a conversa já é outra, né? Você pode falar que antigamente era, cara, literalmente eu boto mais dinheiro, vai sair mais dinheiro, né? Porque a concorrência, né, a experiência, talvez não tinha tanta Não competitividade como que tem existia. agora, cara. Sim. Hoje você briga por uma vírgula, por uma experiência, por uma cor que de fato hoje vai mudar. É uma doideira isso pra mim, cara. E foram vários ciclos, né? A gente teve esse ciclo de vamos trazer sessão, depois teve ali a primeira entrada dos players de moda na internet, onde a moda ela permitiu que a classe C comprasse um produto que talvez passando na vitrine ela nunca entraria ali naquela loja, né? E a moda ela trouxe um movimento muito mais pautado em produto, muito mais pautado em conteúdo, muito mais pautado até em CRM, enfim. Depois a gente teve esse movimento de marketplaces, né, que começou a dar visibilidade para empresas que não tinham muita visibilidade, né, trazer volume de venda para empresas que precisariam gastar muito dinheiro para trazer todos esses clientes, né? E a gente sabe que o marketplace bem utilizado, ele é um canal super ok para sua estratégia, né? Ele traz um volume onde você pode usar esse volume para negociar melhor a sua transportadora, os seus insumos, né? Embalagens, etc. Enfim, e agora a gente vive ali esse momento de inteligência artificial, onde muda mais uma vez a regra do jogo. Então, em 24 anos de carreira, cara, foram vários cenários de e-commerces diferentes, né? Então, isso traz também esse dinamismo e não nos deixa acomodados, né? Isso é bem positivo. Isso é importante. Você tava falando, né, da questão do segmento, né? Eu acho que essa passagem, pô, você sai de uma Americanas, né? Depois vai pra uma Breton da vida. É um choque muito louco, cara. Eu ia ficar meio em pânico. E agora? O que que eu faço aqui, cara? Muito, muito. Cara, é um ticket. Você tá falando do quê? De ticket de quê? Mais de A gente tinha no e-commerce e ainda era um ticket baixo, né? Era um ticket de 10 mil, 10 15 mil reais. E aí, Camis, o que você acha? Fácil vender, né? 10 mil reais. Né? É móvel, né? móvel. Mas a minha dúvida, até relacionado a isso, a essa transição, é o desafio, né? Porque você está saindo, imagine, falando como profissional, líder de e-commerce mesmo. Poxa, eu estou saindo de grandes operações, né? Navegando ali para uma Breton, mas de repente caindo ali no Grupo Barão, segmento brinquedos, enfim.
Como que você viu isso, assim, tipo, cara, que desafio é esse, né? Porque você tem uma bagagem espetacular. Eles tiveram uma visão de te trazer para a operação, que também foram ousados, né? E aí, como é que você lidou com isso? Eu acho que a palavra é essa, assim, é desafio mesmo, assim, sabe? Eh, eu tenho um pouco desse lado, então talvez essa decisão foi mais fácil. Gosta de deixar Movido, sangue no caminho, né? movido bastante a desafios, assim. E na época, eh, a essa mudança, né, de Americanas, eh, assim, foi realmente um choque. Eu acho que nos primeiros dias ali, nos primeiros meses, existe aquela situação de: "Poxa, será que eu tomei a decisão certa ou não?". Mas, a partir do momento onde você mergulha no cenário, você entende ali a empresa, você entende o segmento de atuação e tudo mais, o desafio começa a ficar interessante. Coisas que talvez, naquela época, as coisas não mudavam com tanta frequência, né. Hoje eu me sinto, cada dia que eu sento na minha mesa, eu estou numa empresa diferente. São problemas diferentes, né, são situações diferentes, enfim. Hoje é muito mais dinâmico, mas naquela época não. Sim, a gente tinha um padrão de trabalho ali e talvez esse padrão tenha me desmotivado e me motivado a buscar outros segmentos. Mas são situações onde a gente acaba aprendendo, né. Na Breton, por exemplo, eu aprendi o quão valoroso é você contar uma história do produto. O quão importante é você saber vender bem aquele produto que você tem e não só realmente ter ali um vídeo ou uma Foto foto bonita. legal e uma boa descrição, um bom copy, enfim. São detalhes realmente que fazem, você mudar a chave. Por que que a pessoa ela vai comprar um sofá de 10, 15 mil reais num e-commerce, ah, que ela não conhece muito a marca, mas o que que vai dar esse respaldo? Ah, poxa, é um sofá que tem um design assinado, ele é assinado por um por um artista renomado, o processo de fabricação desse sofá é assim, assim, então a gente ia lá e gravava na fábrica, ele sendo produzido, gravava, depoimentos desse arquiteto, desse decorador que embasava toda essa venda, então, a partir do momento que o consumidor colocar o sofá dentro da casa dele, quem sentar ali vai ter uma história legal para contar, porque ele vai saber como foi produzido. Então isso me trouxe, que aí eu acredito até que seja meu terceiro momento de escola, de aprendizado ali no e-commerce, que o conteúdo ele realmente constrói e ele derruba muitas objeções de venda, né. E marketing é isso, né, como que a gente Boa história. acaba, eh, quebrando as objeções. Parece óbvio, né, cara? Mas eu acho que esse negócio de contar uma história, eu até queria que você. Eu acho que você carrega, né? Daqui a pouco você vai contar da Toy Mania ali, que é o case atual. Mas você carrega isso na sua história, nas suas estratégias, né? Naquela época lá não era tão óbvio, né, cara? Eu contar uma história, eu acho, eu trabalhava, talvez, que ano que era mais ou menos, hein? Na Breton, É. há uns 16 Meu anos Deus do atrás. céu. Tava no começo ainda. Tava começando minha carreira profissional, Edu. Ia tentar contar uma história, fazer uma analogia, não, Mais ou não dá. menos, mais Cara, ou mas menos então era isso. menos óbvio ainda, né, cara? Porque eu lembro que quando a gente começou a trabalhar junto lá na nuvem, você não tinha essa clareza. Era muito. Você começava em 2018 a ter os primeiros influenciadores, a galera contando uma história da sua marca e as pessoas se identificando. Você tá falando mais 10 anos à frente disso, entendeu? Cara, o que que é essa virada de chave? Você teve alguém que foi lá, te explicou? Você teve algum insight na hora de... Ou a pressão veio e falou, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me reinventar? Eu acredito muito que todo projeto novo que eu mergulho, eu faço muito cliente oculto, eu mesmo, assim. Então, no começo da Breton, ah, eu vesti uma persona de uma pessoa que comprou uma casa e precisava Alugou uma decorar. Ferrari, vou dar uma volta. E ir lá entender todas essas objeções, assim, sabe? O que que o cliente vê como valor
quando ele compra determinado produto. E a partir daí começar a desenhar uma estratégia. Na Toy Mania foi a mesma coisa. Eu lembro que quando eu entrei na Toy Mania, o logo era totalmente diferente, o site era um site ali meio capenga e tal. Eu falei, pô, eu vou precisar reorganizar tudo isso. Mas como que eu organizo? Como que um pai compra um brinquedo quando ele está com a criança na loja? E como ele compra quando ele não está? Como que o tio compra? Como que o pai vai comprar, mas para presentear o amiguinho de uma festa de aniversário? Então, em cada momento é uma situação diferente. Poxa, eu vou comprar para o meu filho. Eu uso a busca, porque eu já sei Uhum. muito bem o que ele quer. Eu vou comprar para o amiguinho do meu filho. Talvez ali eu queira gastar só R$ 100 e eu sei que ele gosta de Hot Wheels. Vou usar o filtro, vou usar ali algumas outras coisas. Vou comprar para o meu sobrinho, já tem um pouco mais de informação, então eu vou ali para um atributo, vou para um estilo de brincar diferente. Poxa, ele é mais criativo, ele é mais. Ou ele tem uma energia maior para gastar, enfim. E ali eu entrava nas lojas da ReHap e eu ficava prestando atenção. Como que era essa construção de raciocínio para determinar o produto, né? Muita gente me pergunta, poxa, por que que a gente não coloca um bot para vender produto na Toy Mania ainda? Todo mundo está colocando e tudo mais. Eu falei, a partir do momento que o bot ele conseguir me responder o porquê que ele sugeriu aquele brinquedo, eu coloco. E a gente está testando, e a gente está ali. Melhora cadastro, testa de novo, vai, enfim. Porque o grande sonho da minha carreira eu preciso fazer com que esse bot, sonho atual, né? Com que esse bot Apareceu recentemente, né? Não tínhamos tecnologia. venda conforme um vendedor físico. Se você vai com uma criança, o vendedor não te aponta lá, ó, vai lá naquele Aqui. corredor, tá na fileira 10, na prateleira Y, vai lá e pega o produto e vai lá pro checkout. Não, ele vai lá, te acompanha, ele te mostra algumas opções. Olha, eu tô te oferecendo esse aqui por isso, isso, isso. Tô te oferecendo esse por outros motivos. É, Se não for assim, não é legal. Não é uma experiência boa. Vou estar trazendo mais uma vez esse critério de checkout a qualquer custo para um consumidor que não merece esse tipo de atendimento. Então Uhum. a ideia sempre foi entender muito o meu consumidor, entender em quais momentos o meu produto está vinculado ali na vida familiar ou em qualquer relação interpessoal que o meu cliente tenha com alguém, enfim. A partir daí, a gente começava a desenhar as estratégias, a gente começava a desenhar os motivos para os quais eu iria vender para ele. Cara, no seu setor ainda é mais difícil porque você tem o influenciador que é muito forte e quem toma a decisão final, né? Como que é essa... Você tem que no final do dia entender a cabeça de uma criança e como o pai toma a decisão, né, cara? E Não aí é tão simples, meu. não, não. E aí não dá para fazer só final de funil e achar Exato. que a gente vai vender. Mas É, assim, tem um desafio também de você anunciar para o público, né? Não pode. Tem algumas regras, alguns critérios, enfim, eu não posso colocar, por exemplo, crianças competindo, ou até mesmo usar imperativos, enfim, tem um pacotinho de regras, mas eu acredito até que o desafio não esteja nem a gente aderir a essas regras, é realmente como entender. Uhum. Eu uso sempre o mesmo exemplo. Se você tem um filho, você vai fazer a festa de aniversário do seu filho. Você pergunta em janeiro, a festa dele é em maio, e você não validou esse processo com ele, possivelmente lá em maio você vai errar. Porque ele sai de Peppa Pig para Avengers, né? Então existe uma conversa. E o app, cara, ele trouxe pra gente essa maturidade de estratégia, sabe? A gente, eh, nós fazíamos toda essa conversa, toda essa história de construir relacionamento, nós fazíamos com os nossos outros fornecedores, mas o ponto final sempre era o site. E o site, ele é muito difícil para você entender ali jornada. Quem hoje, a não ser o Mercado Livre, você tem o site logado no seu desktop?
É difícil. Ninguém compra, ninguém tá É. logado lá diretamente. No Uhum. app já não, a gente já tá participando da sua intimidade. Se você baixou o app da Toy Mania, eu tô no seu bolso. Tô lá no quarto, tô no escritório, tô aqui quando você tá gravando o podcast, enfim. E, naturalmente, você tá logado nele. Toda essa estratégia de loyalty, de checkout, de CRM, de produção de conteúdo, enfim, tudo tá dentro do meu app agora. Então, a ideia é que ele seja o centro do meu relacionamento com o consumidor, ao ponto dele ser uma ferramenta para convívio familiar. É, Como Tem assim, uma cara? agenda do filho No aplicativo no de vocês. aplicativo. Então, você pode ir lá e salvar qual vai ser o dia de aniversário, qual é o dia do aniversário do amiguinho lá na escola, qual que é o dia da fantasia lá na escola. Ele já carrega uma série de datas, né, como, por exemplo, lançamentos de filme, lançamentos de eventos que tenham no universo infantil. E a ideia é eu te lembrar disso, só. Se você quiser, no dia da fantasia, você compra uma fantasia. Se você quiser, na sessão de Eu cinema, vou te lembrar. você compra um boneco do Avengers, porque o filme é do Avengers. Então a ideia é ser ferramenta mesmo, para convívio, porque senão você instala, eu te dou um cupom de Vira a desconto, mesma coisa do você site, né? desinstala e já era, acabou meu relacionamento contigo, né? A ideia é a gente trazer todos esses relacionamentos. Então, na Toy Mania a gente também tem um podcast, onde eu trago educadores, eu trago pessoas que falam sobre esse universo infantil para dar dicas para os pais, para entender ali como ele pode usar melhor o brinquedo para gerar um estímulo onde possa desenvolver o tato fino, um estímulo musical e assim por diante. Então, peraí, vamos voltar aqui à história, porque o aplicativo não é só um aplicativo de compra e venda. Não, nem era para ser. Nem é, nunca foi a ideia, mas aí, beleza, eu gosto sempre de falar, né, cara? Tem o desafio, você me trouxe aí o desafio do seu site ser um fim muito pobre ali, né? De não trazer a continuidade do relacionamento, e aí vocês tiveram essa ideia de ter um super app aí da criançada. Acho que é Primeira essa a dúvida ideia. aqui que não entrou ainda. O público é o pai, então. Publicar o Os- shopper, né? É o shopper, é o É o pai. pai, a mãe, o avô, o tio, Então, enfim, para baixar o aplicativo, você comunica pro pai. pro pai. Porra, meu. Mas, cara, se eu falar pro pai, qual é o sentimento de você perder uma data importante pro seu filho? Camis, essa você sabe responder. Não, com certeza, é extremamente importante. E a gente disputa muita atenção. Você tem o app da escola, você tem o app Então, cara. variados que você tem no celular, eu nem sei quantos apps eu tenho baixado aqui no meu celular. Então, num único detalhe, você esquece a festa do amiguinho, você lembra na hora, aí você vai ter que ir numa loja física correndo ali para comprar qualquer produto. Então, você ser ali lembrado é muito importante. E a criança tem fases, né? Então, quando você pega o shopper ali, eu, no caso, que sou a mãe, você consegue trabalhar todas essas fases do meu filho. Porque ontem você vendeu para mim, meu filho tinha 1 ano, daqui a 3 anos, meu filho já tá com Você 3 e continua mudou comprando. tudo. Então, ele teve a fase da Bita, agora ele tá na fase do Hot Wheels, depois videogame. E o app ter esse histórico, isso é pura fidelidade para mim. Como mãe, isso é fundamental. Porque você deixar de atender o seu filho é muito doloroso. Se eu te apresento o app como uma ferramenta para te ajudar a não ter esse tipo de sentimento, já é um ganho. Eu não Sim, total. tô, eu não tô vendendo um aplicativo para que você tenha mais desconto. Eu quero ser uma ferramenta de convívio. Essa é a comunicação que você usa pra pegar o pai. É isso aí. Que legal, E cara. é, e é, É a história, né? Sendo é contada. e, cara, eu posso fazer 200 coisas positivas para você. Se eu cometo um erro com o seu filho, eu vou ser lembrado por esse erro com o seu filho. E o inverso é válido também. O É, acerto também é a lembrança perpétua ali, né? é isso aí. Então, é essa a ideia. Eu capto o shopper num momento onde ele talvez esteja sensível ali e eu quero ser uma ferramenta para que ele não cometa mais esse tipo de situação, de erro, enfim. E isso veio.
Você vai perguntar, Camila? Desculpa. Não, pode perguntar. Não, e aí isso veio daquela, cara, eu preciso contar uma melhor história, preciso conhecer melhor meu público, conhecendo o público, você sabe como você se posiciona. E as pessoas quando chegam lá nas campanhas que vocês fazem, vocês têm uma noção, é o cara que tá desesperado, preciso resolver meu problema, comprar logo, ou já tem um perfil de pai e mãe que é mais presente, vocês conseguem olhar para esse lado já ou ainda não? Quando a gente olha para adquirir cliente novo, Uhum, eu nunca tive um relacionamento com aquele shopper uhum, e eu quero começar um relacionamento com ele. O app não é o melhor caminho, entendi. aí é o site. Aí você capta ele É primeiro, mais mais fácil. barato, inclusive, né? Hum, Eu capto ele pelo site. Quando ele faz essa primeira compra, um dos gatilhos que a gente usa é no checkout, por isso até que a gente tem o pessoal do Compra Rápido, onde, cara, você comprou, legal, você quer acompanhar de uma forma muito mais detalhada o seu pedido? Clique aqui e baixa o app que você vai ver em tempo real. E aí você tem um tracking diferente no app. você dá uma troca de informação. Ah, interessante, Então, cara. assim, para captar um cliente novo, assim, novíssimo, né, que ele nunca teve um relacionamento com a gente, aí sim o site ele entra. Para manter, Vocês acharam um motivo nobre, né? Ansiedade, ainda mais errar a data de entrega do para aniversário da criança. para manter esse relacionamento, Legal, gerar cara. fidelização, gerar recompra, enfim, aí o app ele entra. Ele Porra, entra que no, animal isso, no, cara. no É jogo aí. aquela hora que você conclui a compra para rastrear seu pedido, Sim. baixa o aplicativo. No Mal último, sabe o que ele tá se enfiando ali. É um coisa- caminho sem volta. coisas boas. Coisas boas, não. Se o Daniel aprender esse aplicativo, ele entra Ele por que si vai- só, não vai ser o shopper, não. Você vai ser ele comprar, mesmo. ele, mãe, cadê o checkout da Toy Mania? Exatamente. Cara, mas é uma sacada muito boa, né? Você tá mexendo de fato, né? Se o cara apresenta pro cara e depois dá uma experiência legal, que é o rastreio, cara, a dor de todo mundo. Só que isso. ele realmente, assim, é muito difícil, assim, sabe? Não é algo tão Ah, fácil. imagino. Mas, como eu falei, é algo muito mais saudável. Se a gente analisar clientes que baixaram o app e fazer sessões, esse comparativo com sessões do site, a gente está falando que com 10% dos clientes que eu tenho hoje baixado o app, eu faço metade do meu faturamento hoje. Sensacional. Não, vamos fazer essa matemática de novo. 10% de pessoas que visitam o site, se baixarem o app, Na você verdade, faz assim, ó, metade do vamos faturamento. comparar sessões e clientes, né? Tá. Porque não dá para comparar sessões com sessões ali, né? Uhum. Então, hoje, para fazer o mesmo faturamento do site convencional, mobile desktop, eu uso somente 10% das sessões que eu teria que usar lá no e-commerce, né? Ou seja, provavelmente seu investimento em aquisição tá muito mais barato. Mas lembrando, né? A aquisição eu gero lá no e-com, Uhum, né? uhum. No site mesmo. Mas, mesmo assim, ele assim, traz uma saúde muito maior para a operação. E por quê? Cara, o ticket médio é maior. Todos os indicadores que você me perguntar, todos no app eles são maiores. Ticket médio, taxa de recompra, itens por pedido, enfim, no app é maior, exceto o pagamento com Pix, por conta do QR Code ali e tal, Que ele tem que sair que ainda. aí no app eu tenho que copiar, sair, enfim, mas que a gente está aí trabalhando para também tentar resolver esse problema aí. Que legal, cara, que legal. O app é. E aí, uma dúvida que eu sempre fico com as pessoas que eu falo, né? Ele é, então, no caso de vocês, uma receita incremental. Não, eu não troquei de canal, né? Porque eu falo. Tem uma taxa que você troca, mais uma Sim, vez, né? Eu trago um cliente novo pelo site, aí a partir do primeiro ele pedido, começa. eu começo a desenhar um caminho com o app. Mas dificilmente tem o caminho inverso. Eu estou falando de aquisição. O site, eu preciso fazer com que o meu site ele realmente seja ali para uma aquisição de cliente. Uhum. Boa. O app é para retenção. Então aqui eu trabalho mais retenção, eu trabalho mais a recompra, o aumento de ticket médio, enfim, várias outras coisas que no site eu não conseguiria trabalhar de forma tão
específica e tão detalhada, né? CRM para mim cara, você tem que conhecer bem o seu cliente, você tem que conhecer bem o mercado que você atua, você tem que conhecer muito bem a sua empresa e o seu produto. Juntando esses três, você tem que fazer uma continha muito simples. Quando que eu impacto ele? Como que eu impacto ele? E qual vai ser o contexto de impacto? Se eu errar num desses três, possivelmente isso não me gera um pedido ou uma fidelidade. Mas se eu acertar, eu tô te impactando no momento certo, no canal correto e com o produto certo. É, é uma matemática relativamente simples, porém a construção desse ecossistema, a construção desse negócio, ele é realmente muito complexo. Muito Extremamente complexo. complexo. É exatamente isso que eu iria perguntar para você. Quando que foi o gatilho para que vocês tomassem a decisão para ter um app? Porque hoje, se você olhar o mercado, o segmento, ali falando agora como consumidora, eu não conheço, conheci da Toy hoje, você falando aqui, né? Então, qual foi o gatilho? Porque você tinha dados e informações para essa tomada de decisão ou foi algo realmente que vocês... Assim, naturalmente, eu precisaria de uma plataforma que concentrasse tudo. O projeto ele nasceu há uns anos atrás e ele seria o blog. O blog ele seria essa plataforma de concentração, de informação, de relacionamento mais profundo e etc. Quando deu o primeiro boom ali de app no Brasil, eu comecei a procurar alguns fornecedores e a maioria me entregava um checkout. É um espelho da loja que a gente tá falando. E, cara, não queria isso, né? Eu não queria que a pessoa baixasse o meu aplicativo, depois desinstalasse e eu começasse esse ciclo sem fim, né? Sempre. Demorou alguns anos, e aí, por coincidência, assim, uma pessoa que me atendeu no Submarino, na tecnologia, abriu uma empresa, me apresentou, e foi bem legal. Até que quando ele veio vender, eu falei: não quero esse app, não. quero, não. Mais um Eu quero app. isso. Aí ele: tá bom, eu te dou. Eu falei: em 30 dias. Tá bom, então vamos fazer. Quem foi? A Eitri. Tá, isso que eu queria saber. E foi assim que nasceu, assim, de verdade. O app ele foi construído em 30 dias, a gente lançou num pré-dia das crianças, já com agenda, com lista de Legal. presentes, enfim. A gente tem uma estratégia meio kamikaze, assim, porque, por exemplo, lista de presentes, eu nem tenho no site. Se você quiser ter uma lista de presentes na tua maneira, você tem que baixar o app. Se você for Mas tem um botão lá, um CTA. para mandar tá ele certo. para baixar o app. Nada é de graça nessa vida. Baixou o app, você vai convidar os amigos lá do seu filho, os amigos do seu filho vai ter que ter o app. Senão ele não consegue dar o ninguém. Porque, cara, eu quero usar você, consumidor, Sim. para me trazer mais. Você dá um motivo pro cara usar o negócio, né? E é bem legal, você consegue criar um convitinho personalizado, manda pelo WhatsApp, enfim, bem legal a experiência. Só que para comprar precisa baixar o app. Então essa é a ideia, assim. Então, em todos os... Eu sou muito a favor de que CRM é você aproveitar ao máximo todos os pontos de interlocução que você tem com o seu consumidor. O logo na nota fiscal é CRM. A logística precisa trabalhar num viés de CRM. Por exemplo, se o cliente compra um brinquedo, uma boneca, cara, 99% de chance de ser uma menina. Se ele compra um carrinho, 99% de ser um menino. Tá, você comprou um jogo. E agora? É um adulto. Como que a gente resolve isso? Somos nós querendo jogar aqui, ó. Sua embalagem é para menino ou para menina? Vocês personalizam nesse nível? Tipo, então se for uma perguntinha, quando você vai colocar lá no checkout, você quer uma embalagem de presente? Quero. Para menino ou para menina? Pô, para menina. Então eu sei que ali o meu relacionamento vai ser com um shopper que tem uma menina no convívio e vai presentear mais vezes coisas para meninas, etc. Então, tudo que você tenha uma interlocução com o seu consumidor, você pode tratar como CRM.
Porque é uma Antes, gestão de É relacionamento. uma gestão, exato. antes do app, vocês já tinham esses dados, ferramentas que vocês conseguiam ter já essa visão? Tínhamos, e a ideia era que a gente tombasse tudo pro blog. Tá. Mas aí seria mais difícil o caminho. A gente até tentou, enfim. Assim, nisso tudo tem muito erro, né? Nisso tudo tem muito Com erro. exato. certeza. Que é o que a gente quer saber também, né? Hoje tá maravilhoso. A Mas e gente. pra chegar até aí? Cara, o erro faz parte, né? Faz, Acho total. que As se você tem uma escolhas, né? mentalidade de, poxa, eu vou errar rápido, eu vou corrigir rápido e eu vou melhorar esse processo numa velocidade também muito grande, é esse o caminho. E não é fácil pensar dessa forma. A gente só pensa dessa forma na Toy Mania porque o meu consumidor cresce. Se eu não agir rápido, eu perco. Cara, eu vejo, assim, eu falo alguns players do seu setor, mas é um mercado muito amplo, né? A gente fala de brinquedos, de colecionadores, de vários ali. Mas eu vejo você falando, assim, a tecnologia, a inovação, né, tá um pouco mais no DNA, talvez vocês estejam à frente de alguns por conta disso. Não é um mercado que, igual a Camila falou, cara, tem um processo de convencimento para você fazer o app, e não é barato, e, pô, se der errado, e aí? Vai ficar a conta para quem, né? Como é que foi essa parada lá, cara? Porque, pô, fazer um app só de compra e venda não é coisa mais trivial nem mais barata. Aí você faz um super app da criançada lá, que tem tudo aquilo. Como é que foi o mercado tradicional, né? É uma distribuição no final do dia, né? Pra convencer a galera lá, ó, precisamos de um app, cara. Primeiro, assim, não é um custo tão elevado assim. É, Hoje tecnologia hoje, né? tá muito barato, né? Então permite a gente atestar e tudo mais, né? Mas assim, o convencimento, ele é no resultado. Não existe uma situação onde eu preciso apresentar um projeto e falar, olha, a gente vai construir isso, isso, isso. Qual é o resultado que eu tenho que dar? Entendi. Qual é a linha final que eu preciso Isso é o bom apresentar? do e-commerce, né, cara? Tá chegando tanta E, gente, e, se eu a- baixar 10, se e a 10% baixar... gente a- a- vive um, um momento assim onde a gente tem uma transição muito forte de escopo de carreira e etc, né? Qual que é o papel do coordenador, qual que é o papel do gerente, do head, do diretor e Foram etc, temas e né? temas isso aqui, viu, Eu, Edu? eu, eu assisti até um episódio sobre isso, assim, bem legal. E realmente eu acredito muito no que todos falaram ali, né? A nossa cadeira, ela tem passado por uma transformação. Mas uma coisa que não muda é qual o resultado final que você precisa dar. Se você faz mídia, e você fez Google, e você agora vai apostar no Meta, você vai desenhar todo um projeto para começar a fazer lá a mídia na Meta, ou você vai apresentar o resultado final? O app é a mesma coisa, eu Uhum. preciso dar um resultado final. Uhum. Qual que é esse resultado? Obviamente que no meio do caminho existem alinhamentos de expectativas, né? Ir por um caminho pautado em conteúdo, ele tem uma expectativa de médio a longo prazo. Quer um resultado mais a curto prazo, cara, aí dá o desconto, que é importante também. Só que é o que tá ficando mais sustentável hoje em dia, E né, chega uma cara? hora que você vai ser obrigado a estourar a bolha. Quando que foi assim que vocês falaram, meu, não dá mais, temos que começar a atuar nessa parada do Pós-pandemia. Sim, pós-pandemia? pós-pandemia foi uma loucura. Na pandemia a gente cresceu horrores, assim. Cara, que Horrores, doideira, né? horrores. A Muitos, gente né? deu saltos de 5, 6 anos, assim. A Gil, que tava aqui antes, ela falou também. Acho que todo mundo que entra aqui fala, né? Dela foi 500%, acho, né? Foi 500%? Foi 500% A na gente pandemia. cresceu. Imagina, velho. Coincidentemente, a gente cresceu 500%. Meu Assim. Deus. Só que 500% contra o Natal. E a gente tava Que falando já de era março ali, né? Fevereiro, março. Nossa. Natal é a minha maior data. Se eu comparasse o meu Natal do ano passado com o momento da pandemia, a gente cresceu 500%. Eu fiquei internado na pandemia. E eu fazia call. Por causa Tipo, do Covid? eu fiquei Puta que internado, pariu, meu. foi super tenso assim.
Mas eu fazia call no meio Meu Deus do céu. da sala lá, tava internado lá e com a agência falando, poxa, como que a gente faz e não sei o que, enfim, como que eu vou dar vazão a essa demanda? É, Para de vender. nada. Eu falei, não, vamos, vixe, tá vindo, vamos abrir mais. Vamos, deixa colapsar lá. Vamos lá. Depois a gente E dá a um gente, jeito. cara, a gente Problema bom, cresceu né, de horrores, resolver. assim, horrores. Eu nunca tive um custo de aquisição tão barato na minha vida, assim. E olha que, assim, a estratégia que a gente adotou foi, cara, você quer baixar um livrinho de pintura? Dá aqui seu e-mail, só. Aí o pai ia lá, baixava, a criança não tinha o que fazer dentro de casa, ele baixava, imprimia um livrinho lá de pintura, que eu gastei 2 horas O fazendo, sei logo da lá, Toy Mania em com o todo logo da lugar. Toy Mania, pra pintar lá uns bonequinhos lá, um ursinho, um Cara, bichinho, o pai baixava, me dava um e-mail e aí começava. compre Ó, você não quer agora. aqui o quebra-cabeça, vai ser legal porque você vai poder brincar com seu filho, olha o jogo Mas não aqui foi e à tal. toa. Então vocês tiveram uma estratégia de Sim, aquisição. Não sim, foi, cara, socorro, Deus, tá não. chegando gente. Porque o problema era, cara, isso me deu um start, porque lá no hospital mesmo, a enfermeira tava lá, né, colocando os negócios, me dando remédio e tal, e ela falou para uma colega dela assim: Nossa, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele tá em casa e ele não, assim, tá impaciente, isso e aquilo, aquilo outro. Na hora eu falei, poxa, vou achar uma coisa pra ajudar, né? E fiquei pensando. Pá, no dia seguinte, marquei call com a agência, falei, ó, vamos fazer assim, 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 com a equipe e tal. A gente produziu rapidão, assim, o livrinho, a primeira versão. Subimos, começamos a captar gente, captar cliente. E aí, colocamos numa jornada de e-mail marketing ali e tal. Começou a disparar e-mail, começou a vender e foi. Mas foi numa conversa no hospital, assim, foi Um loucura. insight de Porque, alguém que tá passando pelo problema, seu público e. mas tudo gira em torno dessa condição, né? Como que eu faço uma venda melhor? Como que eu resolvo um problema? Como é que eu quebro uma objeção e assim por diante? Sempre com o propósito de resolver um Alguma problema coisa. no final. É, essa audiência da pandemia, que foi um boom, um estouro para acho que diversos segmentos. A gente que atua na área de tecnologia, eu cheguei a vender 17 projetos de migração de plataforma em um mês, né? Essa audiência, vocês conseguiram manter? Porque assim, quando a gente olha para o segmento, existe muito aquela questão de logo, né? Tipo, eu tô comprando na Uhum. ReHap, eu tô comprando na Bmart. Como que vocês conseguiram manter essa relação e eu também senti prazer e um status em estar comprando na Toy Mania? Porque eu vejo isso muito nas festas de criança. Chegou com a sacola da ReHap, Puta brinquedo. ganhei um presente da ReHap, né? Cheguei com uma sacola com uma outra. As crianças hoje também estão muito movidas por isso, né? Marca, posicionamento, status. Sim, sim. E aí veio o segundo problema, né? Poxa, a gente tem esse mundaréu de clientes aqui que a gente vai fazer com ele. Eu nem conheço muito bem ele, né? E aí a gente começou a ter uma estratégia mais afinada de CRM. Então, poxa, vamos jogar ele para uma landing page, vamos perguntar algumas coisinhas para a gente direcionar. Então, você comprou para você ou para dar de presente? Poxa, para dar de presente. Qual que é a sua relação com a criança? Ah, é meu sobrinho. Quantos anos tem? Tanto e tal. No final, obviamente, a gente dava um desconto ali, mas para começar a captar algumas informações para aí sim essas informações se tornarem dados relevantes e jornadas relevantes para o nosso processo. Óbvio que teve uma fatia que a gente pegou a criança ali no seu último estágio do brincar, né? E a gente, por consequência do negócio, a gente perde essa fatia do público muito rápido, né? Então, se eu vendi para uma criança de 9 anos, talvez seja o último ano que eu vá vender algum brinquedo ali para aquela criança. E essa criança, ela teoricamente sai da minha base, mas de tempo em tempo existem brinquedos que dão
uma sobrevida ali para minha base, né? Então, tem slime, teve tie-dye, teve várias coisas que vários, agora Labubu, enfim, né? Essa tendência de a criança também pendurar coisas na mochila, isso tudo vai dando uma sobrevida para essa base. Então, ele entra para um grupo diferente de atuação. É, mas, respondendo até a sua pergunta, a gente, primeiro, né, foca bastante em CRM para entender esse pós-compra, para entender como eu consigo alocar num segundo impacto aqueles consumidores. Por outro lado, eu não consigo competir com esses grandes players que têm ali lojas físicas e até a ida à loja é um passeio para a passeio. criança, né? É divertido e tudo mais. Como que eu conquisto isso? Entrando num viés de jornada um pouco diferente. Então, se é uma festa de aniversário, por exemplo, eu construo uma ferramenta para você, como pai, mãe, etc., não ter problemas de brinquedos repetidos. Excelente. Como que é chegar mas, poxa, eu queria ter uma festa com os brinquedos lá. Tem problema, eu mando no dia da sua festa, eu mando o brinquedo lá e você faz todo aquele cenário com um monte de brinquedo e tudo mais, enfim. Então, a gente primeiro, eu não vou ter capacidade de concorrer com esses grandes players que têm uma importância muito significativa no mercado. Eles precisam crescer, se eles crescem, eu cresço também e tá tudo certo. Eu realmente vou tentando achar dores e objeções onde eu consigo ajudar. Não vou competir com a embalagem de presente da ReHap, que é divertido você ir lá e rasgar e saber o que tem lá dentro. Mas eu tenho certeza que em alguns momentos eles deixam a desejar, e aí é onde eu entro com a minha estratégia. Excelente. Cara, e aí vamos falar disso, né? A gente fala muito. A briga com os grandes, normalmente ela é muito ingrata se você tenta buscar eles, né? Que é o que você não tá fazendo pelo que você tá falando, né? E até antes aqui a gente tava conversando, né? Conta um pouquinho das coisas que você fez no site, de trazer a música pro brinquedo, que é onde eu vejo que é o diferencial, né? A criança, pô, às vezes, muitas vezes ele vai lá por conta do conteúdo, mas você vai continuar fazendo remarks, você vai baixar o app. Conta um pouquinho das coisas que vocês estão fazendo lá, que é esse diferencial aí para esses números que a gente Legal. comentou no começo. E a gente começa a construir vários projetinhos, várias situações para realmente quebrar essas objeções, para entendendo que esses grandes players não chegaram nesse momento ainda, então a gente começa a gerar experiência dentro do nosso site. Mas lembrando, nosso site ele é um site que ele não pode ser altamente lúdico, porque não é a criança que acessa, né? Uhum. Ele precisa ser divertido, porque o segmento exige isso, mas ele precisa ser prático e resolver dores reais de quem compra. E uma dessas dores é quando você vai numa loja de brinquedos, você tem uma pelúcia musical. Tem aqui? Tem essa aqui, Vamos apertar. pelúcia musical aqui, ó. Quem que é essa aqui? É do Bolo Bolo Fofo. Fofo. Bolo Fofo. Você sabe, Camis? Conhece? Conhecia? Muito fofa. Aperta de novo aí, senão não para, hein? E aí, quando você vai numa loja e tem um botãozinho, uma Já é experiência, tagzinha, né? você vai lá e aperta. E aí a gente ficou pensando, poxa, como que eu posso levar essa experiência para o e-commerce, né? A gente fez um plugin onde a gente colocou um botãozinho do Spotify e o consumidor, o shopper, ele ia lá e apertava esse botãozinho para ouvir a música. Por quê? A gente começou a ver lá os reviews e a maioria era, ele toca música? Qual que é a música? Olha Porque só, cada cara. personagem tem uma Mesmo, música diferente. cara, tem lá, normalmente você deve deixar a imagem, toca a música e tal, e as E pessoas... eles perguntavam, e ainda a gente escrevia lá no texto um trecho da música, sabe? E as pessoas, Não elas dava não liam, resultado. não Não, liam. não lê. E a gente falou, poxa, como que a gente consegue resolver e tudo mais? E aí, de uma hora para outra, assim, surgiu a ideia de vamos colocar um botãozinho para ouvir a música. E a princípio, o que que a gente falou? Poxa, onde que a gente vai colocar essa música e tudo mais? E uma vez eu comprei num restaurante e veio
na embalagem toda uma história. Pô, você comprou aqui uma massa, então você acende uma vela assim, vai lá no Spotify, vai nessa playlist, ouve essa música e tenha um momento legal ali com a sua família e tal, pra comer. Eu falei, poxa, tipo, Spotify, ele colocou a musiquinha, vamos colocar a musiquinha do produto lá na Toy Mania. E aí a gente foi, colocou o botãozinho, e quem interage com essa música, né, com esse botão, ele me dá quase 3 vezes mais conversão do que quem não interage. E aí, mais uma vez, gerou um outro problema. Como que eu faço para os consumidores interagirem cada vez mais com as É esse músicas? botãozinho aqui. É esse botãozinho aí. É real, viu, galera? Acessem aí Toy Mania aqui, tá vendo? É esse botãozinho aí. As pessoas clicam nele pra escutar música e converte 3 vezes mais. Quase 3 vezes mais do que Baixa. quem não ouve o conteúdo. Normal, tô chocado. Porque, na realidade, Que da hora. a gente tem um pensamento muito simples. Como que eu consigo replicar a experiência? Mais uma vez, o ir na loja é divertido. Como O que eu evento, né, pra replico criança, essa cara. experiência, né? Como que, enfim. Então agora a gente está testando ali. Essa ainda não está no ar, tá? Mas a gente está testando. A criança tem lá a, a- aquelas miçanguinhas que elas colocam no cabelo, Tererê, né? os tererezinhos Tererê lá e fala. tal. É. Ela vai lá, constrói e prende no cabelo. Poxa, será que se eu enxergar a criança com os tererês lá no cabelo, não vai converter mais? Então a gente está testando Como se fosse um também provador, como se né? fosse um provador virtual para alguns acessórios de criança e tudo mais. Então, são coisas que, mais uma vez, como a gente consegue replicar essa experiência que é tão legal em loja, no e-commerce, que é rotulado, né, como uma experiência fria, né, como uma experiência No e-commerce, né? Mas aqui você tira, pô, a musiquinha tocando. Eu me senti com vontade ali de comprar um negócio, compra, cara. Sem ajuda. brincadeira, ajuda. Não, e linkado ao Spotify, né? Pô, Porque meu. todo mundo conhece o Spotify hoje. Querendo ou não, isso dá uma Segurança. segurança. Nossa, que legal, deixa eu ver ali. Quando você vê, você é impactado pela musiquinha, de uma certa forma. A gente falando aqui das partes boas ali, mas pensando num grupo tradicional, né? Que é o Barão, distribuição, B2B, marketplace, o próprio D2C, B2C ali rolando ali. Você tem bastante autonomia, né, Eduardo, para trazer essas inovações, esses pontos. Isso é comprado bem ali pela diretoria, porque eu vejo muito também a questão de mentalidade no digital. Aí eu queria que você me contasse um pouco, eu tenho curiosidade para saber. A gente entende a Toy Mania como realmente uma célula de inovação. E muito das coisas que a gente gera na Toy Mania, a gente gera pro grupo. Por exemplo, vamos voltar para o Spotify. Legal, na tela de produto na PDP lá tem um botãozinho. Tá bom, e se eu fizer um display para colocar lá na ReHap com um botãozinho de música também? Então, assim, a gente entende a Toy Mania como um canal que ele precisa rentabilizar, obviamente, mas ele é uma forma muito mais em conta de gerar inovações. Então a gente testa, estressa e replica. Então acho que é muito é realmente um grupo familiar, mas a história do Barão Distribuidor é uma história de muita movimentação e de estar muito à frente do seu tempo, assim. A gente chama Barão, nós chamamos Barão porque nós éramos uma loja na 25 de março, na Barão de Duprá. Uhum. E aí todo mundo começou a falar, o Barão lá do Barão brinquedo, o Barão lá que vende brinquedo e tal. E aí o fundador, o seu Halim, ele começou a vender, e era atacarejo, vendia balde, vendia qualquer coisa, menos brinquedo. E aí começou a vender bem, abriu uma segunda loja, uma loja maior. Poxa, eu tenho agora 2 lojas. Tenho estoque para ter 2 lojas? Não. Tem.
E aí foi quando começou a nossa história com o brinquedo. Ele procurou um produto que era barato, mas que era grande, para ocupar o espaço vazio de uma loja. Porque se o cliente entrasse, passasse na frente de uma loja Não vê vazia, nada. provavelmente ele não entraria. E ele começou a comprar brinquedo, aqueles carros de plástico gigantes, aquelas Gigante, bonecas e tal. que Começou chama a atenção de quem passa, que né? chama Eu atenção tô fazendo o cadastro no aplicativo movimenta. quando você fala aqui. E movimenta ali a loja e tudo mais. E aí a relação com o brinquedo foi tão legal que ele começou a tirar as outras categorias e evoluir mais na compra de brinquedos. E na época tinha aquelas excursões de lojas eh, do interior vindo para São Paulo, os caras saíam com sacolas, né, de produtos. E mais um movimento à frente do tempo, ele falava assim: não precisa levar. Qual que é o seu endereço? Eu te entrego lá. Se você comprar aqui comigo um pedido mínimo, seu frete é grátis. Numa Nem no loja, e-commerce tinha não ainda. tinha. Numa loja já começou a trabalhar como distribuidor. Aham. E aí o mercado brasileiro era fechado, né? As multinacionais elas não poderiam vender brinquedos no Brasil. A gente se lembra até de Barbie, era da Estrela, né? Não era da Mattel, porque a Mattel ela não poderia vender no Brasil. E aí quando o mercado brasileiro abriu, a Mattel falou: você quer ser um distribuidor? Quero. Cara, por que não? E aí começou a trabalhar com a Mattel. Depois de um tempo, a Mattel falou: pô, legal, a gente posicionou os produtos Core aqui, agora eu preciso de alguém que faça licenciamento para mim. Você quer produzir coisas da Barbie, do Hot Wheels? Quero. E aí começamos a aprender. Então, o nosso movimento como empresa já vem desse DNA de tentar estar à frente do mercado, o que que nos desafia, o que que nós podemos entregar que hoje nós não temos, mas nós podemos construir. E nisso eles compraram a Toy Mania, era uma operação do Rio de Janeiro. A Toy Mania tem 22 anos de mercado. Bastante, cara. Praticamente o e-commerce estava nascendo e já nasceu como um player 100% focado na internet. E a gente trouxe a operação para São Paulo e começou a integrar a Toy Mania com o restante do grupo. Mas a nossa história já é desse movimento inquieto de sempre tentar estar à frente No mercado do mercado tradicional, que é cara. altamente tradicional. Porra, que legal, cara. Muito bom, né? Sensacional. Muito bom. Eu baixei o app enquanto você falava aqui, eu vi aqui a lista de presente, eu vi o calendário, eu vi... E me conta esse cashback aqui que vocês têm. Vocês têm, além de tudo, vocês têm o cashback. É de vocês? É A próprio? gente, na verdade, não é um cashback, a gente faz uma geração de né? pontos, né? Desculpa, Por eu falei quê? errado aqui. Para o nosso segmento, eu acredito que cashback, ele só iria cortar uma compra que já iria acontecer. Eu vou comprar 2 brinquedos, vou comprar um primeiro, que aí eu ganho um cashback para comprar o segundo. Porque nós estamos numa categoria que é altamente sazonal. 70% do nosso ano é feito em outubro, novembro, dezembro. Se eu realmente só desse um cashback, a gente praticamente não ia ter um incremento. Qual que foi a ideia e muito espelhado no segmento de pet? Obviamente que pet ele tem uma recorrência muito maior que a nossa, mas a lógica ela é parecida. Eu preciso manter uma conversa o ano inteiro com o meu consumidor e premiando esse relacionamento para quando ele se sentir confortável, ele lembrar dessa quantidade de pontos e gastar na Toy Mania. Então, basicamente, a gente se relaciona o ano inteiro com ele para chegar em 1, 2, 3 momentos no ano ele comprar com a gente. Mas, mais uma vez, nós não queríamos só trocar pontos por dinheiro. O que a gente pode fazer a mais do que isso? Poxa, se você escrever um review, eu te dou um ponto. Se você responder esse quiz aqui, eu te dou um ponto. Se você me seguir lá nas redes sociais, eu te dou uma quantidade de pontos. E aí, esse relacionamento que eu tô pagando, obviamente, mas ele se torna mais tranquilo. Eu faço ele acumular uma quantidade de pontos comigo para quando chegar no Dia das Crianças falar, poxa, eu tenho uns pontos lá na Toy Mania, vou usar Você aqui vai para... nutrindo isso, né? Porque na hora do dia das... Eu imagino, eu não tenho filho, né? Mas
Meu, no Dia das Crianças deve ser um tiroteio de oferta pra criançada. Sim. E você fazer o cara lembrar a pessoa lembrar de você é um desafio ali, né, E meu? faz muito mais sentido do que o próprio cashback, né? Porque a Ah, pontuação você pode ir acumulando até essa determinada data sazonal e utilizar de fato. O cashback, muitas vezes, você tem aquele crédito ali, mas tem uma data. Às vezes você é meio que incentivado compre a logo. comprar logo. Só que tem uma geração de demanda também, né? Porque se você dá um ponto lá e não continua esse relacionamento, possivelmente lá no Dia das Crianças ele nem vai lembrar da sua marca. Então sempre tem que ir lá e dar uma lembradinha, fazer alguma coisa, faz uma gamificação, faz um quiz, faz alguma coisinha para ele ir ganhando, acumulando algum ponto e quando ele chega nesse momento ideal para compra, ele lembre que tem pontos acumulados ou até mesmo eu posso lembrá-lo, né? Que tem esses pontos acumulados e ele gastar esses pontos numa compra de Dia das Crianças, aniversário, etc. Mas também ajuda em outras coisas, né? Porque eu vou lá num quiz, eu vou captando alguma informação, guardo aqui, já aloco no meu CRM. Quando a gente subiu o programa de pontos, me surpreendeu também um número. Nós tivemos mais de 280% de crescimento em reviews. Foi Olha loucura. só. Tipo, só o fato de a gente premiá-lo lá de alguma forma para ele fazer um review e tudo mais. Então, ele aí ajuda na estratégia de SEO, na estratégia até de conversão, porque realmente é uma prova social e tudo mais. Não só naquela situação de acúmulo de pontos, de pontos, né? Mas ajuda em outros momentos, em outras situações, enfim. Ou seja, não adianta, é o mal de todo mundo, né? Vou criar um review, não integra com nada, não estimula em nada, coloca lá uma tecnologia que não parece no SEO, e, cara, é foda, né, meu? Tem que pensar em tudo, né? Tem jeito. A estratégia de vocês, então, basicamente, é voltada para CRM e dados. Basicamente. Se for para rotular, acho que sim, Esse é o, é com o, é o certeza. X do negócio. E o dado utilizável, né? Sim. Não Porque a adianta gente nada. também pode cair no erro de ter dados, dados, dados e não utilizar para nada. Que tá aí, você falou muito das coisas que a gente erra, né? Talvez seja o meu maior erro ali. Nessa ansiedade de querer manter uma conversa, de querer fazer uma estratégia pautada em relacionamento, enfim, um dos erros que mais impactaram a gente foi a gente construir toda essa estratégia com muitos fornecedores. Mesmo batendo 14%, 15% de participação na venda, o CRM, me gerava um trabalho gigante, porque SMS era com um, WhatsApp era com o outro, aí o e-mail era com o outro, aí eu tinha o mesmo cliente em múltiplos canais, e eu entendi esse mesmo cliente de forma diferente. Esse, com certeza, assim, foi um dos maiores erros, assim. Mais uma vez, era um erro, ele tinha uma participação grande, né? 15% sobre a Ainda receita assim, é final é boa. bom, é, mas não era escalável, porque o Caio ele estava lá na plataforma de CRM como lá no e-mail como um cliente novo e no SMS ele era recorrente e eu não cruzava essas informações. Então esse foi um dos nossos principais erros ali, onde a gente teve que dar um passo para trás, reformular a estratégia e relançar ali de uma forma um pouco mais consistente, um pouco mais integrada e assim por diante. Problema comum de quase todo mundo, né? Como é que foi resolvido? Cara, a gente, primeiro, assim, a gente selecionou uma empresa que tivesse mais de um canal bom. Bom. E obviamente que nem tudo é bom em tudo, num único fornecedor. E aí a gente trouxe Foi assim, o primeiro foi na escolha desse fornecedor, né? O segundo, mesmo assim, a gente, hoje, por exemplo, chegou uma época que a gente tinha 5 coisas diferentes. Tipo, um para SMS, um para push, Meu Deus. um para e-mail, aí tinha a plataforma de loyalty, enfim. Hoje a gente está com 2. Mesmo assim, a gente ainda tem um desafio ali, mas, obviamente, que a gente teve que trazer os dados para dentro de casa, e aí
o local onde a gente agrupa os dados é nosso, e aí eu plugo o fornecedor. E aí, o E aí dado trabalho. vai voltar para lá, independente de quem tá disparando a Isso. mensagem, É né? isso aí. É uma dica boa? Você acha que é aplicável para qualquer tamanho de e-commerce? Como que você... Cara, é aplicável desde que você tenha informações e que você saiba onde usar essas informações. Se você tem a vontade de ter muitas informações e não sabe onde aplicar, não é vantagem. Começa pelo básico aí, dá a dica É, pra galera aí. Cara, o O básico é o básico. quê? O que que é o básico, né? No caso de vocês ali é o brinquedo, a categoria, a idade e o sexo. O gênero, né? Cara, o básico é clichê, mas é o arroz com feijão bem temperadinho, ele funciona bem. Funciona. É, primeiro de tudo, é tentar trazer esse conhecimento desse seu consumidor. Quais são as personas que você pode abordar, né? E naturalmente não é uma única persona, né? Você tem ali a prioritária, ok, mas desenha ali uma segunda, uma terceira persona. Quais são as objeções que essas personas elas possuem em comprar em qualquer e-commerce, em qualquer marca, etc. E aí sim você começa a trazer dados relevantes para cada objeção qualificada. É, mas você tendo uma boa estratégia hoje de CRM pautada em e-mail que ainda converte, mas a gente sabe que o consumidor está cada vez mais imediatista, um SMS ele funciona bem antes de você, por exemplo, trazer um WhatsApp que vai funcionar, só que aí o seu ROI vai cair muito, né? Então, começar com e-mail, trazer um novo canal, que é SMS, tentar manter um objetivo de ROI nessa sua estratégia, para quando você trouxer o WhatsApp, você já tenha 3 canais integrados, e aí você consiga gerar uma jornada híbrida, um carrinho abandonado, por exemplo. Se eu te mandar um WhatsApp, a chance de você de vendê-lo é muito maior. Mas, cara, será que você não é o perfil que abriria um SMS? E aí eu não posso filtrar num canal um pouco mais barato, aliás, muito mais barato, você e deixar o WhatsApp para um final só para realmente as pessoas que querem um pouco mais de experiência e tudo mais. Então, acho que a dica é, na verdade, você não olhar tanto para o faturamento, mas olhar para o seu ROI. Porque se você olhar só para o faturamento, integra um WhatsApp Pega um que WhatsApp funciona. e sai mandando, sai disparando que Sai vai disparando, vender, que né? vai vender. Sim. Muito bom, muito bom. Perguntar, Cami? Não, é que a gente falou aqui de faturamento e a gente tá com cliente o tempo todo, né? E a maioria dos heads ali, gerentes de e-commerce, até mesmo os donos de loja, que a gente lida muito com o empreendedor ali, eles falam muito de faturamento, mas falam um pouco de rentabilidade. Mas ao mesmo tempo o mercado, principalmente nesse ano, tá falando muito de rentabilidade. E esses pontos que você trouxe, eu acho que tá muito de encontro a isso, né? Acho que sim, eu acho que o faturamento ele é uma métrica de vaidade, né? A gente, a não ser que você seja uma empresa de capital aberto, que você tenha que mostrar algo para o mercado, a rentabilidade é o que move futuros investimentos, né? É a linha final que vai determinar onde se você tem capacidade de investir numa inovação ou não. Mas, por outro lado, eu acredito sim que o mercado ele tem passado por uma reestruturação e muita gente olhando mais linha final do que o faturamento em si. Lá a gente não tem uma premiação que esteja atrelado a faturamento. Todas as nossas premiações, metas, etc., são atreladas à nossa linha final. Então, se tiver que cair, mas sobra mais dinheiro, tá tudo Tá tudo certo. certo. Ou Pô, seja, na métrica nenhuma de vaidade, né, cara? até porque, assim, se você for olhar de uma forma muito fria, o meu número de sessões no site da Terminator tem caído, Uhum. porque eu tenho jogado gente pro aplicativo. E para mim tá tudo certo cair lá, desde que eu não perca para um concorrente, eu
tô perdendo essa sessão pro meu aplicativo e tá tudo certo. Mas quem olhar lá vai olhar e falar, poxa, a Toy Mania tá mal das pernas, porque tá caindo as sessões, menos clientes estão visitando, etc. Não, é porque eu realmente tô jogando pro outro Um lado. desavisado já vai te dar o pitch. Aí, ó, você tá investindo menos em tráfego, tá com dificuldade. E Até mesmo na os real, fornecedores, né, do É, ecossistema, olhando total. esse cenário, ele começa a querer, né, a colocar um equilíbrio ali de performance mesmo, né? e acho que entender qual é a, o canal correto para cada nível de estratégia que você tenha, eu acho que é legal, assim. O site, ele não resolve todas as suas situações. O app também não resolve todas as suas situações. Se eu começar a investir para trazer cliente novo diretamente para o app, o meu ROI vai despencar. Então, eu posso usar o app. O e-commerce, né, as plataformas digitais, elas não são começo e meio e fim da jornada do consumidor. Ele começa muito antes, né? Em toda a história que você conta e etc. E depois, quando você se relacionou de forma positiva com esse consumidor, qual é o canal que você quer que ele venha? Porque, por exemplo, o canal de marketplace ele pode ser um canal de aquisição. Uhum. Se você faz bem feito, Sim, total. Ele vai ter uma experiência com a sua marca, ele vai receber a sua caixa, seu logo. ele vai ser um canal de aquisição. E ele pode ser um canal de aquisição rentável. Hum, Se você desenhar muito bem a estratégia, sua embalagem tá legal, o loginho lá na nota fiscal tá legal, se ele tem algum tipo de problema, qual é o nível de Onde ele solução que você resolve, dá né? para ele e assim por diante. Ele pode sim ser, e é uma métrica que a gente tem dentro do marketplace. Caramba. Não é só vender. O quanto de cliente novo ele está trazendo para a Toy Mania. Porque se eu tenho um marketplace que ele só vende, e ele não me traz nada de cliente novo, ele não é um parceiro legal para a gente. O parceiro legal pode ser o que venda menos, mas o que tombe mais para a Toy Mania, Que fideliza mais a sua marca, que é o objetivo de existência, né, no cara? final. Então, Bom, saber onde cada canal está dentro da sua estratégia é algo que vai mudar a percepção de negócio. E aí, entendendo que ah, tudo vai contribuir ali para aquele seu resultado. Tal canal pode ser que você tenha que dar um pouco mais de desconto, mas se ele traz uma aquisição de cliente, tá valendo a pena. O outro você pode dar menos desconto, mas também ele vai ser um pouquinho mais caro para você adquirir cliente. Tudo com equilíbrio dentro de uma linha final, com no certeza vai dar final, um assim, é o que eu falo pra resultado. todo mundo, né, cara? Empilha o canal, a receita, olha ele com a estratégia que aquele canal tem que ter. E não bota tudo no mesmo bolo. Cara, a gente senta com um cara aqui que tá com 70% da receita no tráfego pago. Tu fala, meu, Uhum. você tá sobrevivendo, meu Ele irmão. está construindo o canal, ele não está Ah, não tá construindo negócio. construindo, porque na hora que ele parar o dinheiro, vai O cair, canal vai é cair. forte, mas o negócio Não? não. É. E aí ele constrói um canal forte, mas um negócio fraco, né? Acho que e ele pode continuar nessa estratégia de ter um canal forte, Uhum. desde que ele saiba o que fazer depois disso, né? É, E não mas é o só viver desafio, né? daquilo. É. Eu acho que é muito o que vocês falam na nuvem é essa construção de marca, né, cara? É você viver da sua marca, ter o seu. Eu lembro quando eu tava lá, o Santiago falava lá, né, a força do império, né, que eram os grandes marketplaces, ou o Google, o Meta, né, que hoje se esses caras mudam uma regra do jogo, você tem a chance de quebrar um monte de gente. E não tem o que fazer. É grana, é dinheiro que você tá injetando, né, cara? É muito louco isso. A gente atende muitos clientes na nuvem que é muito voltado para a marca, posicionamento, trabalha sim com influenciador, mas a marca já tem uma dominância no mercado e principalmente dentro do seu segmento em específico muito forte, né? Então, a gente atende diversos clientes que têm essa potência, né? E trabalha isso diariamente, fortalecendo cada vez mais. Então, a gente acredita muito no D2C, né? E a força que a marca pode trazer e como você consegue no dia a dia fortalecer isso cada vez mais, né? E aí a gente tem vários cases bem interessantes, assim, que
vende muito, olhando também a última linha também, ali muito preocupado com essa constância, e não só o momento, né? Não só a explosão em si. Porque a explosão, ela existe, né? Se você põe dinheiro, vai vir. O ponto é, você tá primeiro, né? Tá preparado para essa explosão, porque o crescimento te expõe, e ele expõe os seus erros, né? Antes disso, sua operação tá redonda, seu atendimento tá redondo. Quando esse cliente vir para a gente, o que que a gente vai fazer com ele? Esse é um cliente interessante de a gente trazer para o negócio ou não, porque às vezes é um cliente que ele vai fazer uma única compra contigo e já era. Como que a gente descobre tudo isso? Testando rápido, errando um monte de coisa, aprendendo também um monte de coisa e evoluindo cada vez mais, porque se a gente testa pequeno, o erro é pequeno. Pequeno, E né? aí depois você escala, né? Enfim, são coisas que a gente aprende na faculdade, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo Esquece, cara. muito, porque realmente é um dia a dia corrido, né? O peso da cadeira muitas vezes fala mais alto, o peso de você trazer um resultado rápido fala mais alto, né? Enfim, como a gente, beleza, quer um resultado rápido, eu vou investir um pouco aqui, eu vou trazer um resultado mais rápido, mas Ao ao mesmo tempo eu vou trazendo outras coisas, assim, né? É. Tem um livro bem legal, assim, que é Os Primeiros 90 Dias, né? Não sei se você já Dá viu, uma dica assim, pra galera. é bem né? legal, assim, Vou botar isso no comentário lá depois, viu, Thay? eu esqueci o autor, mas assim, se vocês... Primeiros 90 Primeiros dias. 90 dias. Que basicamente quando você senta numa cadeira de uma nova empresa ou um cargo diferente, todo mundo tá olhando para você nos primeiros 90 dias, né? E ele ensina ali como você vai tirando ali as ideias do papel. É um momento que é legal porque todo mundo vai estar te ouvindo. Então você consegue trazer estratégias novas, tracionar estratégias novas, mas sempre nesse viés de resultado, nesse viés de vamos testar pequeno, escalar e tudo mais. Assim. É um livro bem interessante para quem está passando por essa fase de transformação de carreira ou sentou numa cadeira nova aí. Eu devia ter ouvido essa recomendação antes de assumir uns BO na vida aí, cara. Não, mas BO a gente Dá assume tempo ainda, né? sempre. Ainda vai ter. Sempre tem. Muito bom, muito bom. Cami, se mais pergunta? Tenho. Manda. Aí, indo ali para o viés um pouco de tecnologia, aproveitando a sua experiência, Eduardo, que a gente vê, até fazendo uma analogia com essa questão do arroz com feijão, né? A gente vê muitos heads, gerentes de e-commerce, muitas vezes direcionada a escolher tecnologias, né? Poxa, às vezes eu quero uma tecnologia muito mais parruda, porque ele tem uma projeção dentro, né? Uma expectativa dentro do resultado na companhia, assim. Como é que você conseguiria, assim, nos nortear em relação a isso? Por exemplo, poxa, eu vejo o meu concorrente na plataforma Y, pô, também preciso estar ali usando as tecnologias W. Então, como é que você, como head de e-commerce, nesses anos de experiência, consegue trabalhar, trazer esse equilíbrio, assim? Acho que a estratégia é que manda, né? Não é a tecnologia, não é o fornecedor A ou B. Se você tem uma estratégia muito bem desenhada, você traz a ferramenta A ou B e você adequa a sua estratégia à ferramenta, né? Você não muda a sua estratégia, mas você acaba adequando a sua estratégia ali de acordo com o fornecedor A ou B. E é bem legal que, assim, se eu pegar os meus parceiros, eu não sei se pode ir falando aqui. Pode. Se quiser falar cores também, o Mas, por rosa, exemplo, o X, Azul. todo mundo azul. mas assim, o programa de loyalty, Sinta-se em casa. a Bonifique, eu fui o cliente número 1. Sim, pô. Não tive a vaidade de trazer um fornecedor que Mais já caro, mais caro, ou melhor. etc. Cara, a minha estratégia é essa, atende. Pô, atende até aqui e daqui pra frente a gente vai construir junto. Boa. Eu Junto. sou É o melhor. e muitas vezes não é porque você é bonzinho, mas vamos pegar num viés mais de negócio. Se eu sentar com uma plataforma maior, ela não vai adaptar aquela plataforma ao que eu quero. Agora, se eu pego alguém que está crescendo junto comigo, eu consigo, a custo muito barato, atualizar aquela ferramenta para o meu negócio. Se eu souber vender a minha ideia para o meu fornecedor, ele vai comprar essa ideia, ele vai desenvolver isso, ele vai colocar como produto para ele, que está tudo certo,
Mas eu consegui isso a troco de quê? De um FII mensal. Uhum. Se eu fosse contratar alguém para fazer, ia demorar muito mais, Muito mais. ia ser muito mais caro. A Eitri, eu fui o primeiro cliente também. Tem vários Correr um risco também, fornecedores que a gente encaixou a estratégia. Alguns deles eu errei. Ok, erramos. Vamos lá, vamos escolher um outro que eu já, pelo menos, vou ter uma listinha de acertos e de erro Já sabe o para não caminho. fazer novamente. Então, assim, o meu conselho é, se você está olhando para a linha final, olha para a sua estratégia e traga o fornecedor que tenha mais relação com a sua estratégia. Ou aquele que esteja mais disponível a absorver parte da sua estratégia e desenvolver em conjunto. Vou trazer porque o nome A ou o nome B é maior ou porque o meu concorrente utiliza, cara, possivelmente esse meu concorrente ele é maior que a minha marca e eu vou sempre viver atrás dele. Se ele mudar, eu vou mudar, enfim. Acho que cada um tem uma história diferente e quem souber contar melhor a sua história ganha o jogo. Isso acontece muito, né, Caio? Que eu sofri. Né? Muitas vezes os clientes, eles chegam, mesmo a gente entendendo da estratégia, entendendo do plano, independente do fornecedor de tecnologia, ele está muito atrás de um case, né? E não necessariamente baseado na sua estratégia ou especificamente real na sua dor ali para gerar um resultado. Mas faz parte. Graças a Deus, isso vem mudando um pouco. Eu acho que temos hoje em dia mais pessoas que estão tomando cuidado na decisão, colocando alguns critérios. O mercado está mais maduro. Tá mais maduro. Eu acho que a galera não cai mais naquele discurso, vou te aumentar em 40% a conversão só porque meu checkout é Y. Eu acho que acabou essa história, cara. Eu acho que a galera foi transitando de um lado pro outro e viu que no final do dia quem conta é a marca e a estratégia, é o que você tá falando, né? Se não tivesse... Cara, talvez a estratégia do Spotify, qualquer plataforma vai atender, mas a sua estratégia foi você que pensou. E tá te trazendo benefício. Então, graças a Deus, cara, era terrível antigamente vender plataforma, meu irmão. Você chegava lá, mas o outro tá com o Carrefour aqui. Mas, pô, Carrefour, irmão, Carrefour tá lá, você nunca vai ter metade do que o cara quer. Você precisa disso. Aí o DRE foi apresentado para ele 5 anos depois. E aí as coisas começaram a complicar. Então, acho que ainda é um mal do nosso mercado por ele ser muito novo. Eu acho que ainda assim são pessoas em transição, né, cara? É difícil achar gente que tem uma cadeira tão consistente, competente como a sua. Eu acho ainda difícil. Eu ainda falo com heads que o cara não sabe olhar a porra do já. Você não precisa saber olhar, velho. Mas sabe o que é dado ali, acessar, porque ali você vai precisar, né? É básico hoje em dia. Então eu acho que tá um mercado mais maduro, graças a Deus, e acho que agora as estratégias estão ficando à frente das escolhas, né? Eu acho, tá? Não sei se vocês têm essa mesma visão que eu, mas eu tô vendo isso daqui acontecer. Eu acho que, assim, a gente vive num país muito grande, né? Então, intercontinental. A mentalidade do sul e sudeste não é a mesma mentalidade do norte e nordeste. E assim também a questão de profissionais, né? Então, tá mais maduro nesse sentido, com certeza. É um papel nosso também, inclusive estamos aqui para isso, educar o mercado cada vez mais, para que ele esteja mais apto a olhar para a estratégia, olhar para os dados, olhar para os números e realmente ter tomada de decisão baseado nesses fatores. Mas ainda tem muita capilaridade, tem muito mato para a gente cortar ainda, né? Então, quando você fala de um varejo ali, que você tem, na média ali de 16%, só ainda tem todo um mercado pela frente, você pega de tudo um pouco, né? Então, eu gosto muito de trabalhar também com mid-market, SMB também, por ter esse papel de educar. De educar, de nortear, né? Então, isso é bem importante também, mas a gente tem muita coisa ainda para fazer. Muito. Porra, tá dando a hora, né? Quantas horas já foram, hein, Cris? 1h28. Tá quase no recorde, hein? É? Foi 1h36 o recorde, acho. Que inclusive foi com o seu chefe. Foi? Foi. Nossa, Mas eu acho que é uma história muito bacana, tem que contar mais, cara. Esse negócio que você tá cuidando da experiência, de onde você levou os seus clientes pro aplicativo, é pouca gente que eu vejo fazendo ainda com consistência.
E eu acho que é isso que eu acho que falta, né? Pra galera entender. Cara, tá todo mundo lá, pô, mídia paga tá caro, tá caro, tá caro. Aí vai o TikTok Shop, todo mundo vai pro TikTok Shop, TikTok Shop. Aí de repente é a onda do app, daqui a pouco é a onda da IA, do IO, gente pagando mentoria caríssimas pra isso, nem sabe onde vai dar. Mas não. E a estratégia? Pra que você quer fazer, né? É difícil encontrar isso. Então acho que você trouxe bastante insights, acho que dá pra dar uns cortes legais aqui depois pra gente. E tem que contar mais, cara. Você tem que contar mais, velho. Você todo time chega aqui todo humildão aqui, não fala nada. Não, Porra, meu. Na verdade, a gente sempre vai aprendendo, né? Todo Acho dia. Que esse mercado ele se transforma Edu, muito agora rápido. a missão aqui é falar que eu sou foda, eu pensei nessas coisas. Agora é só a vez de brilhar, vai lá. Não, que isso. Eu acho que, na verdade, a gente tá aí pra trocar mesmo, né? Trocar informação, trocar figurinha, enfim. Aprender em conjunto. Eu me recordo de um evento... da Start Econ, que eu estava apanhando no canal de B2B, foi um daqueles almoços e tal, e eu sentei do lado de um cara que, cara, eu não me recordo o nome, mas ele me ensinou tanto de B2B, que eu falei, poxa, tipo, esse almoço valeu muito a pena. Valeu Então, ter essa troca, ela é muito saudável, né? Eu acredito que eu tenha, sim, coisas a passar, mas eu, assim, de forma muito... tranquila, eu sei que eu tenho muita coisa a aprender ainda e acho que isso é o que torna o mercado legal, é o que torna desafiador, é o que nos mantém aí 24 anos trabalhando, 24 anos. né, nesse muito tempo. mercado e com certeza é super válido cada troca, com certeza é super válido cada conversa, com certeza é super válido cada WhatsApp que a gente troca, porque a gente aprende com pessoas a se relacionar com pessoas, né? Acho que isso é algo que nenhuma tecnologia vai nos ajudar, né? Como eu me relaciono de forma positiva com o meu consumidor consequentemente, com os meus parceiros, com a minha equipe, com os meus pares e assim por diante. Muito bom. Esse ponto é super importante você falar que teve um jantar, um almoço, e ali você pegou um insight que você trouxe para dentro de casa. É uma das coisas que, inclusive, na Nuvem Shopping, ali no Nuvem Next, é o que a gente mais tenta implementar, né? Rodas e mesas aonde os clientes possam ser influenciados de alguma forma positivamente. Poxa, às vezes eu estou num jantar ou num evento. Uma das coisas que o marketing mais provoca a gente é que o nosso evento é camarote, por exemplo. Por quê? Porque o cliente ele tem que querer estar ali pelo nível de pessoas que está participando ali. E não são níveis de cargo, são de pessoas. São muitas vezes a garota da logística, que está carregando a caixinha e levando o produto para despacho. Às vezes é o analista que está olhando uma métrica mínima. E às vezes numa mesa dessa eu resolvo um problemão, né? Então, eu sempre comento isso para os clientes. Cara, quais mesas vocês querem sentar de fato? Né? Que vai estar agregando e você ser realmente interessante. Né? Então, isso é um dos desafios que a gente tem e também a gente trabalha isso muito, muito, muito no dia a dia hoje, esse relacionamento. Muito bom, eu vou precisar encerrar, vou precisar ir para as despedidas aqui, pessoal. Mas foi muito bom, antes aqui de dar tchau, né, queria que vocês contassem, né, onde as pessoas vão localizar, vão entrar em contato com você, normalmente Instagram, LinkedIn. Começa aí, Eduzão, dá um tchau pra galera, se quiser dar um recado final também, mas conta onde a gente encontra aí, cara. Boa. Foi um prazer, espero ter ajudado aí algumas pessoas, fico totalmente aberto aí também a gente trocar. No LinkedIn, Eduardo Ramos de Carvalho, fácil de encontrar. Tem um médico lá, mas eu não sou o médico, eu sou o Eduardo, profissional de e-commerce. No Instagram, Eduardo _ Carvalho também, mas lá eu sou menos ativo. E fico aí à disposição. Obrigado mais uma vez por participar. Estou aberto aí a conhecer novas coisas, novos projetos, novas pessoas, e a gente construir esse e-commerce aí no Brasil juntos. Tem muita coisa para contar, né? E dá aula também, né? Tava esquecendo da aula de CRM também, né, cara? Verdade. A Com School, né? Com School. Legal, boa. Parabéns. Aí, ó, já temos um pro webinar aí, ó. Pode pegar a data e hora. Eu vou
vou fazer esse curso. Passa aí a agenda também que eu... E você, Camis? Camis também, figurinha carimbada, já passou por várias plataformas de e-commerce, é especialista, dá um tchau pra galera, conta onde a galera te acha. Beleza. Manda ver. No LinkedIn, Camila Gomes, a Camis da Nuvem. Todo mundo Camis da Camis da Nuvem Nuvem. Shop. Até quando eu estava em outras empresas do ecossistema, me falavam, Camis da Nuvem. Então, Camila Gomes no LinkedIn. No Instagram, camis.ecommerce. Ali eu posto alguns conteúdos também. E no site da Nuvem Shop, lá no formulário, Nuvem Shopping Next, fiquem à vontade para Vai quem estar quer migrar. aqui, vai estar um QR Code aqui, ó. Algum lugar dessa tela bonita aqui vai ter um QR Code, é só se inscrever. Vai ter um pra baixar o app também? Vamos colocar também? Aí, boa. Vamos colocar aí, ó. Legal. Você tá Canal de anotando todas as... Não esquece. É isso, pessoal. Eu também super aberta a conversas, a trocas. Eu gosto muito de relacionamento, pessoas. Então, que eu puder estar ajudando e construindo junto, podem contar comigo, chama no LinkedIn ou no Instagram. Eu vou estar junto, com certeza. Não tenho dúvida de quem chamar esses dois vai estar fazendo um bom negócio, tá? Só curiosidade, esses brinquedão aqui tem alguma mais história pra contar? Tem várias, mas vamos deixar pra Vamos próxima. deixar pra né? próxima. Eu não quero bater o recorde. Já Mas bateu, provavelmente. Vamos lançar um desafio aqui? Vai, Próximo com o Jorge. com o Jorge. Aparece aqui, Jorgeão. Desafio. Chega aí, Jorge. Dá um oi pra galera aí. Todo mundo te conhece. Fala aí, rapaziada. Olha lá. Tô aqui. O Jorgeão não queria falar, inventou uma cirurgia aqui pra ficar 2 meses sem falar. Agora eu tô falando, tá vendo? Tô melhorando, pessoal. Não, O pessoal pode escrever aqui, ó. Próximo Pode. com o Jorge. Hashtag. Joga no grupo lá agora. Fala, ó, quem quer um podcast com o Jorge, levanta a mão de verdade, grava lá. Vai, durante o podcast, quem sabe faz ao vivo. Joga lá no grupo do WhatsApp, velho. Vai. Vamos passar vergonha junto. Você acha que você passa vergonha aqui? Galera, vou me despedindo de vocês. Mais um episódio. Dessa vez a gente falou a história desses feras aqui, do Edu, que contou toda a trajetória de 24 anos. Então o episódio é longo. Se você chegou até aqui, dá uma curtida, compartilha, escreve aí próximo, hashtag Jorge no próximo. E te espero na próxima. Quem quiser falar com a Camis, com a Nuvem Shop, vai ter um QR Code aqui do lado. Então não esqueça aí de preencher o formulário. Eles vão adorar falar, bater um papo com vocês. Valeu, galera. Até a próxima.